Capítulo 3. Ajuste amigo. Fantine percebeu que a interlocutora havia sido sulcada mentalmente pelo olhar que lhe endereçara e dispôs-se a tranquilizá-la. Continuemos, Dona Evelina. Minha presença não lhe fará mal. Observe-me. Não direi com a sua gentileza, mas sim com o seu discernimento. Sou um velho enfermo que pode ser seu pai e acredito que a vejo como filha. A voz dele esmoreceu, de algum modo. Entretanto, cobrou ânimo e terminou. A filha que estimaria ter, em lugar da que possuo. Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a posição emotiva, sentenciando: o senhor não se alegraria com uma filha doente qual estou. Mas, voltemos a meu caso, o caso da confissão. Não me conte tristezas, certo? Já não dispomos de muito tempo. E continuo com um sorriso de mofa. Conversando com tanta franqueza, no lugar que talvez seja a antecâmara da morte, para um de nós dois, desejo dizer-lhe que só o fato me perturba. Tenho as desilusões comuns de qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mal completara 2 anos. Minha mãe, então viva, deu-me um padrasto, algum tempo depois. Ainda na infância fui internada no colégio de religiosas amigas e depois disso casei-me para ter um marido diferente daquele que eu sonhava. No meio do romance, uma tragédia. Um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa 6 meses antes do meu casamento. Percebendo o ato que lhe impôs a morrer, tentou o suicídio ao ver-me posto à margem. Compadeci-me. Busquei reaproximar-me, ao menos para consolá-lo. E quando meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que desposei, ele que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra. Embora o imenso amor que consagro ao meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada, abatida. Ora, ora, aventou Ernesto, diligenciando encontrar um escapatório otimista. Não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora, e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida, tanto quanto o impulso criminoso. A voz dele empalideceu de novo, qual se o íntimo recusasse certas reminiscências que as palavras em curso lhe suscitavam à memória. Contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. São incógnitas da alma. Talvez sejam ápices de doenças psíquicas, demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer de nós, porque são atos de delírio, que fundos processos de corrosão mental determinam em qualquer um. O senhor procura apaziguar-me com a sua nobreza de coração, exclamou Evelina cismativa. De certo não conheceu até hoje um problema assim agudo, a conturbar-lhe a consciência. Eu? Gaguejou Fantine desconcertado. Não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. E, no objetivo de contornar a questão sem escapar dela, Ernesto sorriu à força, com a maleabilidade das pessoas maduras que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos e aditou.
Não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida com apoio no confessionário? O diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? Repito que sempre encontrei na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, no caso em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre os dois homens, teria evitado o desastre. Basta-me lembrar de Túlio, o infeliz, para que o quadro da morte dele se me reavive na lembrança e com a lembrança surja de imediato o complexo de culpa. Não se agaste. A senhora está muito jovem. Como acontece com a mão, pouco a pouco se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento na vida. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a nossa saúde, ainda veremos muitos suicídios, muitas decepções, muitas calamidades. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e, dando a impressão de que se propunha ganhar ensejo para balsamizar feridas íntimas, indagou com intenção. O senhor que vem estudando as ciências da alma acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Fantine estampou um gesto de complacência e divagou. Não sei porquê, mas à frente da sua inquirição veio-me à cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare. Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Tenho boas razões para crer que nos reveremos uns aos outros quando não mais estivermos nesse mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é um agente fixador de semelhante convicção. A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Imagine se não vivêssemos hoje em plenitude de força física, robustos e bem apessoados, num encontro social, num baile, por exemplo. Qualquer conceito em torno do assunto que nos aproximam agora um do outro seria imediatamente banido de nossas cogitações. É verdade, a moléstia aflitiva nos dá direito a enternecer novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte, e na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor. O romance termina, mas a vida continua. O envoltório de carne tombará consumido, todavia, o espírito seguirá adiante, sempre adiante. O senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar na outra vida? Ele mostrou enigmático sorriso e zombeteou. Penso em alguém que estimaria não achar. Não consigo entender o trocadilho. Apesar disso, reconforta-me a notar a certeza com que me fala acerca do futuro. A senhora não pode e nem deve perder a confiança no porvir. Lembre-se de que é sobretudo cristã, discípula de um mestre que ressurgiu na campa, ao terceiro dia, depois da morte. A senhora Serpa não sorriu. O olhar divagou, além nas nuvens rosas que refletiam o sol já distante, reconhecendo-se talvez sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação. Findo o longo intervalo, voltou a fitar o interlocutor e preparou a despedida. Bem, senhor Fantine, se houver outra vida além desta, e se for a vontade de Deus que venhamos a sofrer em breve a grande mudança, creio que nos veremos de novo.
e seremos lá bons amigos. Como não? Se conseguir adivinhar o fim do meu corpo, conservarei firme o pensamento positivo do nosso reencontro. Também eu, quando volto a São Paulo, amanhã pela manhã, tem ocasião marcada para o trabalho operatório? Meu marido decidirá isso com o médico. No entanto, creio que na semana vindoura enfrentarei o problema. E o senhor? Não estou certo. Questão de mais alguns poucos dias. Não desejo retardar a intervenção. Por acaso sabe o nome do seu hospital? Evelina meditou e concluiu. Senhor Fantini, somos ambos portadores da mesma doença, insidiosa e rara. Não será isso bastante para aproximarmos um do outro? Esperemos o futuro sem aflição. Se escaparmos do atoleiro, estou convencida de que Deus nos favorecerá com um novo encontro aqui na terra mesmo. Se a morte vier, a nossa amizade no outro mundo ficará também subordinada aos desígnios da providência. Ernesto achou graça e ambos regressaram ao hotel, passo a passo, em comovido silêncio.